Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Meu nome é Evandro, faço parte aqui do time de gestão dos fundos de crédito imobiliário da XP Asset, tá? A gente vai começar aqui falando um pouquinho como foi o trimestre, um pouquinho do macro, mercado imobiliário. Em seguida, aqui a gente vai entrar um pouquinho mais no micro dos fundos, tá? Aqui iniciando ali com a carta do gestor, foi um trimestre ali no Brasil, começou com uma perspectiva boa, troca de governo, até uma expectativa que tivesse um governo um pouco mais pragmático, pró-business, enfim, sem esquecer o social, mas teve uma certa volatilidade, algumas pautas, na nossa visão, não construtivas, questões com o Banco Central, regime de metas, Petrobras, enfim, dentre outros pontos, que justamente trazem, né, volatilidade, trazem mais prêmio aos ativos do Brasil e até atrasam um pouco ali o efeito da política monetária, que isso faz com que os juros permaneçam altos ali por mais tempo, justamente ao contrário daquilo que se pretende. Mas também teve pautas bastante construtivas, como o andamento ali da reforma tributária, a questão do novo arcabouço fiscal, embora ainda tenha uma longa jornada, né, até o desenho final ali, né, a ser passado no Congresso, enfim, vai ter uma perspectiva interessante, que até com o avanço ali tem refletido já nos últimos dias ali nos preços ativos, a curva de juros já respondendo bastante bem, tá bom? Acho que mais emblemático ainda foi o trimestre no mercado de crédito privado, né? Geralmente é um mercado um pouco mais quieto, né, vamos dizer assim, não tem toda aquela volatilidade, enfim, mas teve evento principalmente ali no início de janeiro ali, o caso Americanas, né, a descoberta daquele rolo contábil, muito provável fraude ali. Isso trouxe ali ao mercado de crédito uma grande reprecificação dos spreads, muitos players retraindo, né, principalmente os bancos, uma vez que as empresas basicamente se financiam via banco, via mercado de capitais, e muitos deles tiveram perdas vultuosas. Então, teve uma retração no crédito, abertura de spreads, e sofreram bastante ainda empresas ainda mais que são bastante dependentes de crédito, como o caso do varejo, até um pouco que o imobiliário. Tivemos empresas que em outros tempos não teriam problema nenhum de rolagem de suas dívidas, e que encontraram dificuldades nesse trimestre. E foi um trimestre bastante atípico no nosso mercado. Teve o caso de Light e mais algumas reestruturações, reperfilamentos, como CVC e Tokstok, tá? Mas acho que também é oportunidade. A gente aqui está avaliando muitas operações aqui que AAA em balanço muito bom, porrada, e com taxas assim que a gente realmente nunca viu, pode ser uma oportunidade legal aqui para a gente, tá? O cenário externo foi um trimestre que apresentou incrível a força ali das economias envolvidas ali, a resiliência, dados de emprego, atividade, enfim, e acho que trouxe um pouco mais volatilidade a guerra ali na Ucrânia, que continua a ser um desfecho até o momento, o quanto isso impacta ali nos preços de energia, nos preços de commodities, e também nos Estados Unidos ali, a gente teve alguns eventos também ali na Europa, de seja quebra, seja resgate de alguns bancos, também trouxeram bastante volatilidade aos ativos, tá? Que no mercado imobiliário em específico é o ano que a gente já esperava uma retração, mas na nossa opinião, os índices, até olhando os termos históricos, têm continuado bastante bons, né? Dados de venda, lançamento, tem sido até um pouco acima do que a gente esperava. A gente esperava uma retração ali, vindo de anos muito fortes, né? 2020, 21, ali boa parte de 22 foram anos ali bastante outliers aqui no nosso mercado. Mas é um ano, em termos históricos, ainda tem números bastante bons, tá? A gente vai mostrar um pouco mais à frente ali. Venda, lançamentos continuam números fortes. Obviamente, é um ano ali um pouco mais heterogêneo, os grandes players, né, que tem um crédito melhor, um balanço para atravessar um período mais volátil, tem passado bastante bem. E, obviamente, os players menores têm sofrido um pouco mais. A gente vê casos de balanço mais apertados, de evolução de terrenos, até uma queima um pouco mais acelerada de estoques. Mas os grandes players, que é basicamente que os fundos nossos operam,
tem mostrado um desempenho bastante satisfatório aqui, o nosso mercado. A gente vai mostrar mais à frente dados e está bem confiante. Nesse novo governo também tem uma expectativa ali quanto ao mercado Minha Casa Minha Vida, então novas, a gente fala, né, o affordability em relação à taxa de juros, aumento de subsídios, curvas de subsídios, enfim, a gente está acompanhando bastante. Um pouco do susto que o mercado tomou, acho que foi em abril, é a possível correção por outro índice que não seja ali aquele 3% mais TR do FGTS, que pode diminuir bastante o funding para o setor, mas tem acompanhado bastante isso, mas está bastante confiante nesse mercado. A preocupação ainda é mais no média renda, uma vez que as famílias basicamente tomam bastante financiamento com os bancos, são fortemente dependentes de crédito, e tanto os recursos, né, da poupança, a gente está vendo os resgates, então a gente se preocupa um pouquinho mais, quanto as taxas estão bastante altas. A gente vai mostrar uma coisa que a gente vem falando já há vários trimestres, como, né, a Selic afetar as taxas de financiamento. A gente vai mostrar um gráfico e a gente teve mais um ou dois aumentos dos bancos, né, nesse início de ano, e está uma taxa um pouco alta. Esse seria a nossa maior ali, que a gente está acompanhando um pouco mais, mas também a gente não tem visto nenhum dado de distrato, nada muito preocupante, muito alarmante, tá? Aqui nos fundos, aqui, que a gente sempre falou nos trimestres, a gente foi uma decisão acertada, né, naquele boom que o mercado teve em 2020, 2021. A gente viu a indústria, na nossa opinião, talvez tomando muito risco, né, alguns balanços lá que a gente via um pouco mais frágeis. Funcionavam bastante naquele cenário, mas a gente sabe, o Brasil é cíclico, né? Um ciclo muito rápido, e a gente tem até visto vários eventos nesse ano aí, até de fundos imobiliários, fundos de CRI, enfim, que tem sofrido aí com essa ciclo econômico um pouco mais desafiador. O Maxi Renda, os PCI, grosso modo, são balanços bastante bons, estruturas ali, nessas operações mais high yield, a gente coloca muita gordura, gorduras de recebíveis, de garantias, e um monitoramento muito constante da nossa equipe aqui. A gente realmente faz um acompanhamento mensal ali, de acompanhamento, e agir desde muito cedo, caso a gente veja uma operação fique um pouco mais desafiadora, tá? A gente não fez muitas alocações, foi alocações pontuais aqui nos nossos fundos, basicamente pela nossa posição de caixa aqui bastante baixa, tá? A gente tem analisado bastante operação. Em abril, já com fato subsequente, a gente fez uma alocação bastante grande, uma operação AAA, tá? Próximo do IPCA mais 8, uma super garantia real, que a gente vai falar um pouco mais à frente e vai trazer os nossos próximos relatórios, tá? Passando aqui um pouquinho para a parte macro, que a gente não vai se ater muito, mas a gente tem os dados do PIB, se confirmou ali um PIB ano passado um pouco melhor, até que o mercado vinha trazendo, igual a XP Asset já vinha adiantando. Esse ano teve até uma pequena elevação aqui nas projeções da nossa equipe macroeconômica, 0,8 para 1%. É muito ali também do poder de compra das famílias. A gente viu muita questão dos auxílios, né, transferência de renda. É um número muito, muito alto, valores que, né, isso injeta na economia. A parte do agronegócio, né, a gente está tendo esse ano aí a chamada super safra, né, recorde em quase todas as culturas, então tem impulsionado ali bastante o PIB, tá? A Selic, né, continua num patamar ainda bastante restritivo, igual a gente falou, né, então até esses embates ruídos até atrapalham um pouquinho ali o trabalho do Banco Central ali para a redução de juros. A previsão da nossa equipe macro ali, a partir do terceiro tri, começo do quarto, comece de fato esse corte de juros, e a previsão deles ali é que acabe em 12,75 esse ano. Não é um corte expressivo, mas eu acho que isso já vai trazer um news flow ali, um novo ano no mercado, pode atingir bastante que o preço dos ativos aqui positivamente, tá bom? A gente já tem até visto, né, o mercado trabalha com expectativas, né, não com a curva, não com o Selic, né, o curto prazo, mas com a curva de juros. A gente viu aí nos últimos 30, 40 dias a curva longa fechando mais de 100 pontos,
Isso atingiu, a gente viu o IFIX andou bem, enfim, os ativos imobiliários, até nos últimos dias, na recuperação, inclusive nos fundos de CRI. Então, a expectativa aqui está bastante interessante aqui na nossa visão, tá? Passando para o próximo, basicamente, fala da produção industrial, assim, está relativamente estável, e um pouco das expectativas aqui dos empresários. No mercado imobiliário, isso é bastante importante, uma vez que investimentos imobiliários são investimentos de ciclos mais longos, comprar terreno, aprovar, construção de 3, 4 anos. Então, aqui, a expectativa conta muito no nosso mercado, das pessoas entrarem em financiamentos altos, às vezes uma poupança de uma vida, poupança de uma família. A gente tem visto certa recuperação aqui da confiança, tanto dos agentes dos empresários, quanto do varejo, ali, dos consumidores, tá? Deu o próximo, por favor. Que é um pouco só mais dados de inflação, um pouco, né, link um pouco lá com a Selic, que a gente falou lá atrás, expectativas ainda para esse ano bem acima da meta ali, né, a gente está falando em torno de 6%, realmente prescreve ainda ali um juros mais alto por um tempo aqui, mas esperamos, né, com o trabalho, a convergência, reformas que a gente está falando ali, que nos próximos anos já converge para algo bem mais próximo da meta e permita ali um afrouxo ali do monetário, tá bom? Então vamos passar para o próximo slide, aqui já começam os dados mais imobiliários, qual a gente falou. Então a gente fez questão de trazer aqui até para corroborar com números, né? Até uma questão muito, a gente conversa muito com diversos players, seja indústrias, fundos, FOFs, né? Enfim, alguns têm uma visão muito, muito pessimista para esse ano, mas o que a gente tem visto novamente, os players fortes, tem balanços bons, tem passado por esse ano, assim, relativamente, não é um ano de fazer grandes resultados, grandes lucros, mas tem passado relativamente bem. Os dados de venda ali, o VSO, a gente vê a redução, como já era esperado, mas é um nível ainda bastante saudável, né? Os dados de baixo ali, as vendas, lançamentos, a gente vê ainda o março que os 3 primeiros meses ainda, números bastante bons, né? Obviamente o shift está um pouco mais para econômico, tem sido um pouco melhor, igual a gente falou, o média renda, média alta renda, o pessoal tem segurado um pouco mais. A outra exceção é outro extremo da pirâmide, é o altíssimo padrão, também tem se comportado bastante bem, uma vez que empresas têm um mix para produtos diferenciados, tem conseguido ali boas vendas ainda, mas realmente essa preocupação fica um pouco mais nesse média renda, dependente de crédito, justamente para esse gráfico à direita, acima, que a gente vê ali as taxas de financiamentos ali muito próximas das máximas históricas, tá? Isso impacta diretamente na parcela ali, né? Sei lá, um apartamento de 1 milhão, que antes a parcela era 8, 9 mil reais, agora ela está 11, 12 mil reais. E como tipicamente, né, o limite ali do endividamento é 30%, 35% da renda, isso tira ali uma faixa de mais de 10 mil reais ali do público endereçável, que é um público bastante grande e restringe muito mais o público ali e acaba impactando em vendas, em apetite ali dos consumidores. Além do macro mais desafiador, uma vez que a renda real pode ter diminuído, uma vez que a gente tem uma inflação muito alta, os repassos salários não necessariamente acompanham, né, essa inflação necessariamente. Então, isso que a gente tem visto um pouco mais restrição ali, um pouco mais de cuidado, mas dos players que a gente tem falado, que são os alvos aqui do nosso fundo, têm se comportado bastante bem. Alguns players, principalmente os mais alavancados, têm trabalhado bastante vendas de estoque, sejam promoções, feirões, enfim, ou realmente segurado um pouco mais aqui os lançamentos, tá? Na próxima aqui, justamente para mostrar também, até acho que aqui tem uma janela temporal um pouco maior, que mostra, embora tenha esfriado em relação um pouco ao último ano, os últimos 2 anos, aqui a gente ainda vem num pace bastante bom aqui em termos históricos. Só o que vendeu nesse TRI aqui de financiamento se aproxima quase do ano cheio aqui de poucos anos atrás, tá bom?
Então, esse é um pouco aqui do nosso otimismo cauteloso, vamos dizer assim, não um otimismo pujante, mas também a gente não vê um cenário muito, muito crítico, catastrófico aqui, igual alguns players, na nossa visão aqui, tem falado, tá? E por último, próximo também é algo que a gente fez questão de trazer, é algo, muitos têm falado ali da problema dos extratos esse ano, né? 23, 24 tem uma grande leva de entregas, né, da safra de lançamentos de 20, 21. Muitos têm visto ali a questão dos extratos, mas a gente quis mostrar que na nossa visão tem se comportado bastante bem, tá? Esse aqui é um pool de incorporadoras da Abrainc, cerca de 20 incorporadoras, tá? A gente olha que os níveis estão muito, muito acima ali da leva ali de 2014, 15, 16, que a gente não vê uma crise muito aguda. Tem falado com os incorporadores, não estão visto nenhuma dificuldade muito grande de repasse, nada nesse sentido. Então, está relativamente ali otimista que não tem nenhum choque adicional aqui de distratos, enfim. A lei dos distratos aqui foi fundamental. Uma vez que sei lá, o Mutuara comprou um apartamento em 2021 e o apartamento desde então subiu muito de preço, né? O preço é outro. E se fosse com distrato, basicamente receberia só metade do que ele recebia, né? Menos de correção de inflação na construção. Mas os preços estão muito maiores também, caso ele venda agora. Então, realmente, o que a gente tem visto de distratos, grosso modo, tem para quem realmente não tem conseguido financiamento bancário, seja porque o banco está um pouco mais exigente, seja porque entrou em desemprego, algo assim, uma perda de renda, mas a gente não vê um cenário muito agudo nesse sentido, não, tá bom? A gente quis trazer com números para realmente mostrar aqui, não é só um vale, é o que a gente tem observado de fato aqui no nosso mercado, tá bom? E por último aqui da minha parte, só falar que o mercado de CRI ainda continua num pace bastante interessante aqui. Teve novas regulações, né? Enfim, basicamente, como a gente tem falado, basicamente qualquer empresa pode emitir um CRI hoje em dia, laçado nos aluguéis, né? Que ela paga ali pelas suas atividades. Obviamente que esse mercado essa balançada que o mercado de crédito privado levou nesse primeiro TRI afetou um pouco as emissões, e também um grande comprador de CRI são os fundos de CRI, né? Que é o caso aqui do Maxi Renda, de PCI, então com menos emissões, mercado assim, bastante fechado para emissões, então, as emissões de clientes continuaram num pace legal, um saldo legal. Os fundos também sempre têm papéis vencendo, amortizando, enfim, que tem propiciado aí novas emissões de CRI, tá? Os números continuam bastante bons a despeito do macro, nível de juros e dessa crise de crédito corporativo que a gente viveu aqui nesse início de ano. Eu acho que isso foi um pouco do resumo que a gente viu do macro, do mercado imobiliário. Passar a palavra aqui para o André, que é o gestor responsável dos fundos, e vai entrar um pouco mais no micro, e a gente fica à disposição aqui no Q&A. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, Evandro. Bom dia a todos. Obrigado pela participação aí na nossa conferência trimestral. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, na apresentação, na página 20, nos próximos slides eu vou falar um pouco aí do portfólio do Maxi Renda, né, o MXRF11, e do XP Crédito Imobiliário, que é o ticker XPCI11. Bom, começando aqui pelo Max, né, só relembrando as características do fundo, né, o Maxi Renda é um fundo com patrimônio de 2,3 bilhões, né, temos mais de 808 mil cotistas, né, além de ter a maior base de cotistas da Bolsa. Essa base aí de cotistas teve um crescimento de quase 10% aí no comparativo trimestral, como pode ser visto aqui nesse gráfico inferior da direita. Bom, antes de falar das movimentações do portfólio no trimestre, acho que vale relembrar, né, como eu falei, as características aqui do Maxi Renda. O fundo é um fundo de gestão ativa, definitivamente, né, ou seja, muita estratégia, sendo a primeira estratégia o book de CRI, né, que representa aí 73% do patrimônio líquido do fundo, seguido pelo book de perguntas financeiras, com 6% do patrimônio líquido do fundo, e, por fim, o book de fundos imobiliário, né, o Fund of Funds, com 17% do PL. Esses 3% que vocês conseguem visualizar aqui no gráfico
fizemos alocações aí no meses subsequentes, como o Evandro mencionou, no final de abril. Então, praticamente secamos aqui o caixa do fundo. Explicando aqui cada estratégia, com um pouco mais de detalhe, os books de CRI e de permuta são as alocações estratégicas, de fato, ou seja, são as alocações de maior importância e relevância aqui para o fundo, ao que a gente chama de core, do Maxi Renda. O book de Fund of Funds, nós enxergamos basicamente de duas formas, ou seja, a primeira forma é meramente tático, ou seja, são movimentos pontuais, de oportunidades ali para gerar grande capital em um curto espaço de tempo. E a segunda forma, em alguns casos, que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, são posições que a gente enxerga como uma estratégia similar a um CRI, na sua essência, ou seja, em que existe ali um fundamento de crédito por trás, tá? Então, a gente sempre fala aqui, pessoal, nas conferências anteriores, para quem acompanha a gente aqui há mais tempo, que o target de alocação, ou seja, o objetivo de alocação do Maxi Renda é de 80% do patrimônio líquido em CRI, então, de fato, é o core do fundo, e 20% em permuta, que são operações mais high yields. Atualmente, com a taxa de juros aí no patamar mais alto que se encontra, fica mais difícil aí de fechar conta para novos investimentos em permutas, mas ainda existem oportunidades, tá? Mas são oportunidades mais raras, mas está mais difícil. Basicamente, um pouco do que o Evandro passou aqui no panorama aqui, macro, A gente tem aqui uma dificuldade, por exemplo, em fechar conta, porque com esse patamar de juros, a monetização do VGV, da receita do projeto, ela é mais desafiadora. O preço dos insumos, ou seja, o preço para construir subiu bastante depois do início da pandemia, e basicamente o preço de terreno continua super caro. Então, por isso tem sido difícil de fechar a conta, mas ainda sim tem boas operações. Por exemplo, a gente tem 2 operações boas aí no pipe, que muito provavelmente nos próximos meses a gente deve concluir o investimento. Então, falando um pouco do resultado médio, foram quase 35 centavos por cota, que representa aí um aumento de 24% em comparação com o trimestre anterior. A distribuição efetiva, média, foi de 35 centavos por cota, que representa um aumento de 25% também em comparação com o trimestre anterior. Então, vocês devem ter notado que o Maxi Renda se destacou bastante, no quesito ali de distribuição de rendimentos, sobretudo nesse mercado mais desafiador que o Evandro acabou de descrever. E a liquidez diária média superou 6 milhões de reais, ou seja, um dos fundos imobiliários mais líquidos aí do mercado. A reserva de correção monetária no final do trimestre era de 11,84 milhões, que daria algo em torno de 5 centavos por cota, tá? Agora sim, falando das movimentações no trimestre, como o Evandro antecipou, fizemos poucas movimentações, o fundo realmente com pouquíssimo nível de caixa, além do mercado estar bem líquido para venda aqui de crise no mercado secundário, e com isso a gente teve aí um trimestre um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que é um trimestre com bastante movimentação aqui nos nossos books. Mas só passando aqui ponto a ponto, a gente fez aqui investimento de 8 milhões no book de CRI, no book de FOF fizemos também investimento de 1 milhão, então foi bem pouco em 2 fundos. E no book de permutas, houve redução de capital de 9 projetos, totalizando ali algo em torno de 5 milhões de reais, de caixa ali retornando para o fundo. E o fundo terminou o trimestre aí com uma alavancagem baixa de 78 milhões, ou seja, isso dá aproximadamente 3% do patrimônio líquido. Vale ressaltar que essas alavancagens têm o mesmo indexador, ou seja, quando a gente faz essa operação, por exemplo, faz um indexador a CDI, então a alocação foi também a CDI, justamente para evitar risco de descasamento de indexadores. E óbvio que esse tipo de operação gerou valor para o fundo, dado que o ativo adquirido tem uma taxa bem superior ao custo da operação, tá? Partindo para o próximo slide 21. Bom, aqui no primeiro gráfico, a gente enxerga aí a distribuição de rendimentos, e o resultado financeiro mês a mês. Acho que aqui vale destacar também a consistência do fundo na geração de resultado, mesmo com desafios aí macroeconômicos, bem colocados aí pelo Evandro, como, por exemplo, os 3 meses de deflação que a gente teve no ano passado, a gente consegue observar que o Maxi Renda vem distribuindo rendimentos, diria que em patamares igual até superiores a muito fundo high yield na indústria,
sendo que o portfólio aqui, né, do nosso fundo é muito seguro, né, no quesito risco-retorno, né, no risco de crédito. E no trimestre a gente, né, elevou a média distribuída aí de rendimentos para a casa dos 12 centavos, né? Então, quando a gente analisa aqui a relação risco-retorno do Maxi Renda, é muito, mas muito boa mesmo, tá? Já no gráfico de baixo, a gente pode ver que o dividend yield do fundo supera bem as referências aí, né? Ou seja, que são o CDI e o IFIX. Seguindo para o próximo slide, bom, sobre o book de fundos, né, de FIIs, no gráfico superior aqui da esquerda, no final do trimestre a gente fechou o book aí com quase 400 milhões, então bem em linha com o trimestre anterior, né, basicamente alocado em 17 fundos, sendo que boa parte são fundos mais exclusivos, né, em que o nosso investimento foi feito via uma oferta antiga, né, 476, ali formado ali por Club Deals, que são basicamente, diria que pouco acessíveis aqui ao público varejo, né, em que a gente acha que tem uma arbitragem muito boa no mercado. Outra tese, né, que a gente tem dentro desse book de fundos, como eu comentei, né, são fundos que têm ali na sua essência uma cara mais de CRI, né, por razões relacionadas à estruturação, né, acabaram vindo aí ao mercado com uma roupagem mais de fundo imobiliário. Mais adiante eu vou explicar, mas vocês vão ver que bastante do que a gente tem aqui no nosso portfólio é mais dessa segunda característica que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar as nossas duas maiores exposições, né, que é basicamente o book aqui SPVJ, né, desculpa, o ativo SPVJ e o LPLP11, é exatamente esse exemplo, né, de um fundo com cara de CRI. Então, o SPVJ, por exemplo, né, nós temos diversos contratos atípicos ali dentro do fundo, como, por exemplo, o Grupo Açaí, GPA, e esses contratos têm características de crédito, porque são contratos de longo prazo, né, com multas rescisórias equivalente a todo o saldo de contrato. Então, basicamente, a gente corre aqui o risco de crédito do locatário. Por isso que eu falo muito que bato nessa tecla que são similares aqui aos CRIs, né? No caso do LPLP11, aqui a gente tem uma estrutura em que no final a gente corre o risco de crédito da empresa direcional. Para quem não conhece, uma baita empresa, bem robusta, né? Uma empresa listada com rating AAA. E essa operação, por exemplo, né, esse LPLP11 remunera aqui a CDI mais 5. Então, uma operação que é como se fosse um CRI de estoque com um residual de obra. E ali são operações que, de fato, como eu falei, a gente corre risco do desenvolvedor. Então, é uma baita de uma arbitragem aqui na nossa visão, uma operação que roda a CDI mais 5 para esse risco de crédito. Sobre o book de CRI, né, o gráfico superior da direita, na data aqui, no término do trimestre, a gente fechou com 69 operações, 69 CRIs, sendo que mais de 90% do saldo alocado são operações que a gente considera high grade, né, um bom risco de crédito. Aqui vale mencionar que, né, boa parte desses CRIs alocados pelo Maxi, né, são frutos aqui de originação própria aqui do nosso time, e com isso a gente consegue alocar bons ativos aí com prêmio de rentabilidade embutido ali, intrínseco nas operações. Então, nesses casos, a gente tem aí uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda aí desses CRIs no mercado secundário, tá? Então, passando um pouquinho aqui, falar sobre o book de permuta financeira, como eu falei, né, anteriormente aqui, tivemos 9 SPS reduzindo capital para o fundo, né, num volume próximo de 5 milhões de reais. Isso já mostra aí um início de término, né, de ciclo de projeto, além de liberar caixa aqui para o fundo e seguir com essa tese de aproveitar aí esse momento macro aí de juros mais altos e investir em ativos mais móveis de crédito, principalmente tentar aqui alocar mais operações aí PCA+, né, para poder surfar um pouquinho da estratégia pré, ou seja, quando tiver um fechamento de juro de B, a gente fica aí alocado em operações que tem um bom carrego e também nos permite ali a gerar ganho de capital aí quando o juros estiver caminhando para um fechamento. Hoje o fundo tem aí 145 milhões alocados em 16 projetos aqui de permuta financeira. E aqui, pessoal, para quem não está familiarizado com essa estratégia, que é uma estratégia mais estruturada, acho que vale a pena relembrar como é que esses investimentos são feitos, né, aqui pelo Maxi Renda. Então, basicamente, trata-se ali de investimentos em desenvolvimento residencial, né, em parceria com boas incorporadoras,
O Maxi Renda tem os principais riscos do setor mitigado na estrutura que a gente faz, como, por exemplo, custo de obra, né, esses estouros que tiveram recente, reclamações ali de mutuários, que são os adquirentes das unidades, reclamações trabalhistas ali dos trabalhadores que trabalham ali na obra, embargo de obra, atraso e etc. Então, basicamente, o Maxi Renda tem um percentual do VGV, né, do valor geral de venda, que é a receita do projeto, e é o que eu sempre falo, né, que é como se fosse um imposto sobre as receitas, né? Independente do resultado do bottom line, né, da última linha, a gente tem ali o risco mais da própria receita. Então, são projetos, basicamente, na cidade de São Paulo, tá? E dando, acho que um pulo aqui, só para explicar um pouquinho mais para o próximo slide, que é o 24, mais um. Isso, aqui a gente consegue né, entender a dinâmica de fluxo de caixa dessas permutas financeiras, tá, pessoal? Então, só um disclaimer, né, antes de entrar na explicação, isso aqui é só um exemplo, tá? Dado que, obviamente, cada projeto tem a sua dinâmica de recebimento, mas eu diria que boa parte dos projetos que a gente investe aqui para o Maxi Renda, né, e boa parte dos projetos da indústria, né, de projetos verticais, tem aí uma dinâmica muito similar a essa que eu vou explicar, tá? Então, aqui nós temos uma linha do tempo, né, em que da esquerda para a direita temos alguns marcos aqui, como lançamento, né, depois de 6 meses, em média, ocorre ali o início da obra, e depois de 3 meses de prazo de construção, a gente chega no habite, e após o habite, né, a SPE recebe o que a gente chama de repasse, né? O que é o repasse? É quando os adquirentes das unidades costumam quitar ali, pagar suas unidades, né, os seus apartamentos. Então, notem ali em cima que entre o lançamento e o habite, em um prazo ali de 3 anos, que a gente colocou aqui nesse slide, né, 3 anos e meio, apenas 20% das unidades são pagas pelos adquirentes, né, e todo o restante vem, né, os 80% vem depois vem no repasse, né, ou seja, num prazo ali médio de 6 meses, ou seja, um prazo muito curto. Então, a gente sempre recomenda, né, que olhe ali no relatório gerencial mensal, lá no espaço de perguntas financeiras, a gente coloca a data do habite, porque é depois dessa data, né, que boa parte do fluxo de caixa são retornados ali para o caixa do Maxi Renda. Isso, naturalmente, acaba refletindo na distribuição do Maxi para os cotistas. Então, bom, voltando aqui para o slide 23, bom, aqui a gente tem o fluxo de caixa dos CRIs, né, do book de CRI, projetado para 12 meses. Nesse fluxo, a gente consegue passar uma visibilidade bastante interessante por rúbrica, né? Lembrando ali que os recursos referentes às amortizações dos CRIs, eles são reinvestidos aqui pelo Maxi Renda, né, esse em azul claro, e os recursos referentes aos juros, né, e correções são distribuídos aos investidores, né, do fundo, nas cores mais escuras aqui do gráfico. Claro que isso é só uma foto, né, pessoal? E com a nossa gestão ativa aqui que a gente acaba fazendo, naturalmente esse fluxo vai mudando, mas isso seria basicamente uma foto aí do término do trimestre com essa projeção de 12 meses para frente. Pulando aqui para o slide 25, a gente fala um pouquinho aqui do XPCI, né? Bom, diferente do Maxi Renda, que tem é um fundo multi-estratégia, o XPCI diria que é um fundo mais puro sangue de CRI high grade, né, com patrimônio líquido de quase 800 milhões de reais. O fundo tem cerca aí de 72 mil cotistas, né, como a gente pode ver no gráfico do canto direito inferior. O resultado médio por cota no TRI foi de 2,91, e o distribuído também é 2,91. A liquidez média diária do XPCI no trimestre foi de quase 2 bilhões, 1,75, para ser mais preciso aqui. A reserva de correção monetária também é alta aqui no XPCI, com 11,58 milhões, que dá ali aproximadamente R$ 1,33 por cota, tá? Então, o que significa isso aqui, pessoal? Tendo ali venda de ativos ou amortização de principal, esse fundo aqui tem bastante resultado para descarregar aí para os investidores, tá? Isso aqui é um ponto bastante importante aí para estar no radar, porque pode ser uma gordura boa aí que o fundo tem aí, pode ser não, é uma gordura boa que o fundo tem aí para distribuir para os investidores muito em breve.
Falando um pouco das movimentações do trimestre, né? A gente fez 20 milhões aí de investimento em dois CRIs. O XPCI terminou o trimestre com uma alavancagem de 18 milhões, né, que representaria seus 2% do patrimônio líquido do fundo, dado que o fundo não tinha caixa para fazer frente ao pipeline de novos ativos, né? Então a gente fez essa alavancagem. E a exemplo do que a gente fez ali no Maxi Renda, né, reforçando aqui, essa é uma operação que gerou valor, dado que o retorno desses CRIs são superiores ao custo da dívida, ao custo da operação. E aqui também a gente teve também o cuidado de casar aqui os indexadores, a exemplo do Maxi Renda. Falando um pouco do portfólio investido, né, como a gente pode ver no gráfico aqui, o XPCI tem mais de 91% alocado em 39 CRIs, né, 39 CRIs, sendo que quase tudo é high grade, né, que é realmente o mandato aqui do fundo, e uma pequena parcela em fundos, né, imobiliários e caixa. Passando para o próximo slide aqui, o slide 26, a gente pode ver no gráfico superior aqui que o fundo vem recuperando bem a geração de resultado. A última distribuição referente ao mês de janeiro, fevereiro, né, e março, por exemplo, foram ali 96 centavos, R$1,95. Então, o fundo aí vem aumentando ali essa distribuição. E, de novo, só lembrando aqui aquela grande gordura que o fundo tem de atualização monetária, que em algum momento aí vai ser descarregada para os investidores. No gráfico de baixo, a gente consegue ver o dividend yield do fundo, né, anualizado, que também está acima aí do CDI, do IFIX, nos benchmarks aqui desse slide. Passando para a próxima página, slide 27. Bom, aqui no gráfico da esquerda, a gente tem aqui a quebra de fundos imobiliários, que ainda restam no portfólio do fundo. Eu falo ainda restam, porque foram operações ali táticas que a gente fez, sobretudo alguma coisa ali no meio da pandemia. Mas aqui vale lembrar, né, que o book inteiro representa apenas 6% do fundo, então definitivamente não é uma estratégia core do XPCI. E como eu falei antes aqui, né, vai um detalhe, né, com exceção do XP Malls, todos os outros fundos que a gente tem aqui na carteira complementam bem a estratégia de crédito do XPCI, porque são fundos ali de recebíveis, tá? No gráfico da direita, né, a gente vê a quebra por indexador, e a gente consegue ver, né, que o XPCI começa a ter uma exposição maior a CDI, né, em comparação com os outros trimestres. Não que seja um call agora nosso aqui de começar a entrar mais a CDI, pelo contrário, mas é bom o fundo ter um balanceamento ali entre os dois indexadores e não ficar muito dependente de um só. E também, naturalmente, com essa Selic mais alta, acaba também contribuindo no curto prazo para a distribuição de rendimento aqui do XPCI. Por fim, indo para o slide 28, assim como a gente mostrou lá no Maxi Renda, aqui também a gente mostra, né, a projeção de fluxo de caixa dos CRIs para os próximos 12 meses. A gente consegue observar aí que temos aí bons fluxos, principalmente voltando para o fundo, né, o que é bom, porque esse é um caixa que é reinvestido, né, e o nosso pipeline de novas operações tem CRIs aí com taxas maiores que essas que tem atualmente investido aqui no fundo. Então, né, conforme o fundo vai amortizando aqui os CRIs que a gente tem, independente de vendas que a gente poderia fazer no mercado secundário, esse reinvestimento gera bastante valor aqui para o fundo. Então, basicamente, resumindo aqui, a gente consegue buscar aí uma melhora no yield do fundo. Bom, pessoal, acho que esses foram aí os highlights do trimestre para os nossos fundos de CRI. Agora a gente vai abrir o espaço aqui para perguntas e respostas. Mazete, a gente tem 3 perguntas aqui. Você prefere que eu... Agora 4. Você prefere que eu vá lendo aqui ou vocês vão lendo daí? Pode ir lendo que eu tomo uma água rapidinho aqui. Tá bom. Bom dia a todos. Qual é o carrego e duration do Maxi Renda e do XP Crédito Imobiliário? Vocês têm algum valor em caixa acima dos 0,12 para distribuir nesse primeiro semestre de 2023? Podem falar mais sobre as projeções desses 2 FIIs para 2023? Tá. Oi, Anilton, obrigado pela pergunta. Sobre o carrego, né? São cotas a mercado, tem toda a variação, então dependendo da cota é um carrego diferente, mas falando aqui em termos da cota patrimonial, tá?
Isso a gente divulga lá no relatório gerencial, enfim. O Maxi Renda está por volta de inflação mais 8, 8,3, 8,4, bem, né, próximo do IPCA mais 8. A parte em CDI mais 2, 8,4. E uma duration média um pouco acima dos 4 anos e meio, tá bom? Maxi Renda. O PCI é um fundo já um pouco mais high grade, né, de menos risco de crédito, não tem as permutas. Então, a taxa MTM dele é um pouco acima de IPCA mais 7, e a parte em CDI também é um CDI mais 2,80, tá bom? E a duration dele é um pouco menor, por volta dos 4 anos, tá? Então, acho que essa é a resposta sobre carrego, tá? Projeção, acho que é algo, né, André, que a gente não se sente confortável muito de divulgar. Enfim, tem toda a variação do IPCA, tem uma volatilidade aqui que os fundos são bastante expostos, mas a ideia é ou manter aqui, o PCI até ter um upside em relação ao tecido, mas sem qualquer número aqui que a gente se sinta confortável em dar guidance, tá? Acho que só para complementar aqui o que o Bruno comentou, mais um comentário qualitativo, tá? Acho que o fundo já tem um histórico longo aqui na nossa gestão, né? Estamos falando aí de quase 7 anos. Eu acho que deu para perceber o quão ativa é a nossa gestão, né? E não viver só de carrego. Então, naturalmente, a gente, mesmo diante de um macro bem conturbado, em que a gente viu boa parte dos fundos de CRI reduzindo a distribuição de rendimento, a gente fez aqui movimentações estratégicas no fundo e táticas também que resultaram nessa distribuição de rendimento aí que vem né, se destacando aí, sobretudo nos últimos meses. Então é um pouco do que a gente sempre se preocupa, quando a gente até brinca aqui, sempre quando a gente acorda, a gente já pensa o que a gente pode fazer de trabalho ativo para sempre gerar um alfa adicional para o investidor, além do que a gente tem de carrego no portfólio dos nossos fundos. Até um pouco em linha aqui, ó, a próxima pergunta sobre distribuição de rendimentos, quanto vem dos ativos do portfólio e quanto vem das operações fase secundário, né? Então, acho que está um pouco o que o André falou, comentou na apresentação. O mercado de crédito deu uma bela secada na liquidez, né? Então, os compradores naturais aqui, sejam pessoas físicas direto ou outros fundos de CRI, foi um mercado bem mais retraído. Então, desse resultado do primeiro TRI dos fundos, diria que 90%, 95% foi de fato dos ativos aqui, foi carrego, e não de operações de mercado secundário que a gente fez, tá? Foi um trimestre bem restrito aqui para operações, tá? Aí tem uma próxima pergunta do Marco. Qual a previsão para a distribuição das reservas de correções? Aqui a gente segue à risca a instrução CVM, orientações, então a gente só pode distribuir isso a partir de 2 eventos, ou quando a gente vende o ativo, e aí a gente descarrega ou na integridade de tudo que foi vendido, caso tenha vendido toda a posição, aí distribui tudo que tem naquele papel corrigido, ou se a gente vender parcialmente, ou se a gente tiver amortização, ou seja, devolução de principal. E aí o equivalente àquela amortização, a gente descarrega aquela inflação equivalente àquele percentual. Então, realmente a dinâmica aí de cada papel, né? A opção de Temos uma próxima pergunta aqui do Vitor. Não seria interessante alocar o retorno desse book de permuta do Maxi Renda em novas permutas de projetos, MCMV? Esse mercado não tem boa perspectiva na visão de vocês? Olha, Vitor, é uma ótima pergunta, tá? A gente segue aqui muito criterioso na seleção dos projetos de permuta. No Minha Casa Minha Vida é um pouco mais difícil encaixar uma permuta, dado que tem ali, quando o incorporador tem, né, além de ser gericado, etc., tem ali acesso ao crédito associativo, dificilmente a gente consegue encaixar alguma permuta ali. E normalmente nessa dinâmica também são projetos em que a duration é extremamente curta, né? Porque você tem um repasse já feito durante o período de obra. Mas concordo que com esse mercado, com esse novo governo, existe aí um incentivo grande para turbinar esse programa.
mas a gente tem visto oportunidades mais no altíssima renda. O média renda está um pouco mais complicado, enfim, não está na pergunta, mas só para passar o contexto geral. O média renda está um pouco mais complicado, porque todos esses aumentos que a gente viu no custo de construção, insumo, etc., isso dificilmente foi e tem sido repassado para o mutuário. Então, naturalmente, a margem do incorporador fecha muito, né, reduz muito, achata muito, e aumenta o risco de uma permuta aqui nesse tipo de público. Já a altíssima renda, a gente viu que realmente foi possível repassar esses aumentos todos para o consumidor, né? Enfim, para o mutuário, para o adquirente da unidade. Basicamente dois motivos, né? Primeiro que falta produto de altíssima qualidade aqui, altíssima renda em São Paulo, e também é uma população, é um público que é bem dolarizada, né? Então, com essa desvalorização toda que teve do real desde o início da pandemia, isso acabou beneficiando a esse público para adquirir esse tipo de unidade de apartamento. Temos uma última pergunta aqui do Flávio, com relação ao Maxi Renda, onde vejo as relações de CRIs investidos e suas perspectivas, ratings. Oi, Flávio. Vou até verificar aqui, eu lembro se na apresentação tem o link dos sites dos fundos, tá? Do Maxi Renda PCI, mas todo mês, tá? A gente divulga o relatório gerencial, a gente coloca lá toda a tabela de CRIs, Maxi Renda são quase 70 CRIs, e logo abaixo a gente coloca uma tabela bem detalhada, tá? Os que têm rating, não necessariamente a operação tem rating, tá? Mas os que têm rating, quais são as garantias, se tem uma garantia imóvel, qual imóvel, enfim, o LTV. Então, a gente realmente é bem cuidadoso nisso, convido lá no relatório gerencial verificar e, pô, qualquer dúvida, tem o nosso canal de RI, enfim, a gente super disposto aí a tirar qualquer dúvida e conversar aí contigo, tá bom? Pedro, na apresentação acho que não tinha o link do site, mas depois a gente pode passar e também a gente fica disponível através do nosso e-mail de RI, que é ri@xpassets.com.br. Do Brasil, que eu te falei, Obrigado, Fernando. enquanto Imagina. ele é atendido aqui pelo nosso... Essa era a última pergunta que a gente tinha. Não sei se mais alguém gostaria de mandar uma pergunta de última hora, mas se não, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, a gente fica também à disposição através do e-mail. De novo, vou passar mais uma vez, ri@xpassets.com.br. E a gente também fica à disposição nas nossas redes sociais. É isso, pessoal. Muito obrigada. A nossa próxima live da Semana de Resultados será hoje, às 5 horas, com os fundos de desenvolvimento. Deveria fazer ali uma... Obrigada, gente. Bom dia. Leitura inicial. Obrigado, um abraço. Já tem negócio com